A graça de Jesus e o amor de Maria seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus irmãos, nós estamos produzindo a segunda edição do livro Resposta Católica. Se você quiser fazer alguma doação para nos ajudar na impressão do livro e também ajudar na manutenção do nosso canal, você pode fazer a doação de qualquer valor para o Pix que está aparecendo aqui na sua tela. Queridos irmãos, as propriedades essenciais da Igreja são a sua unidade, a sua catolicidade, a sua santidade e a sua apostolicidade. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 811, introduz essa temática dizendo o seguinte: essa é a única Igreja de Cristo, que no credo confessamos ser una, santa, católica e apostólica. Estes quatro atributos, inseparavelmente ligados entre si, indicam traços essenciais da Igreja e da sua missão. A Igreja não os confere a si mesma. É Cristo que, pelo Espírito Santo, concede à sua Igreja que seja una, santa, católica e apostólica. E é ainda Ele que a chama a realizar cada uma dessas qualidades. A primeira propriedade da Igreja é ela ser una. O que nós vemos na Bíblia a respeito da unidade da Igreja é o que Jesus revelou, o mistério dessa unidade em algumas parábolas, como por exemplo a parábola da videira, que está lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 até o 17. A parábola do reino, que nós encontramos no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos 25 ao 28. E a parábola do bom pastor, que encontramos no Evangelho de São João, no capítulo 10, versículos 1 até o 18. Todas elas demonstram que Jesus quer que sua igreja seja una, assim como ele e o Pai são um. Jesus também orou pela unidade da sua igreja na véspera da sua paixão, como nós podemos ler no capítulo 17 do Evangelho de São João. A igreja de Cristo nasce unida, pois tudo que os primeiros cristãos faziam eram em comum, como nós podemos ver no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 42. Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. As três pessoas divinas, do Pai e do Filho e do Espírito Santo, são um único Deus. A unidade da Igreja é derivada desse mistério da unidade divina, ou seja, tem em Deus a sua fonte de unidade. A Igreja também é una por seu fundador. Jesus quis que ela fosse una, como acabamos de demonstrar pelas passagens bíblicas citadas. O Espírito Santo é a alma da Igreja. É ele que realiza essa unidade. Portanto, a própria essência da Igreja é ela ser una. São Clemente de Alexandria, um dos padres da Igreja, dizia: que estupendo mistério! Há um único Pai do universo, um único Logos do universo e também um único Espírito Santo, idêntico em todo lugar. Há também uma única Virgem que se tornou mãe e me agrada chamá-la Igreja. Devemos ter em mente que unidade não significa uniformidade. A Igreja é una, mas ela também é diversa em suas expressões, em seus carismas, em seus mistérios. A Igreja alcança o mundo inteiro. Cada diocese é diferente uma da outra, mas todas elas, unidas em torno do seu bispo e em comunhão com o Papa, expressam a unidade da Igreja. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 815, vai nos mostrar três vínculos de unidade. A profissão de fé recebida dos apóstolos, como sabemos que professamos a mesma fé? Pelo símbolo dos apóstolos e pelo credo niceno-constantinopolitano rezados a cada missa dominical no mundo inteiro. A celebração comum do culto divino, sobretudo dos sacramentos. Os 7 sacramentos da Igreja são os mesmos sacramentos celebrados em cada diocese do mundo. A sucessão apostólica. Há uma sucessão ininterrupta, desde os apóstolos até os bispos de hoje, pela imposição das mãos e a oração consecratória. Essa sucessão tem garantido a unidade da Igreja até hoje. Sabemos que a unidade desejada e querida por Cristo foi muitas vezes ferida,
há muitas separações e divisões visíveis na igreja de Nosso Senhor. É por isso que temos que caminhar rumo à unidade. O catecismo também nos apresenta elementos para caminharmos para essa unidade plena, como a oração comum, as obras de caridade em comum, o diálogo, o amor fraterno. Esses são os caminhos que a igreja nos propõe para que realmente todos os cristãos sejam um único rebanho sobre o único pastor, que é Jesus Cristo. Que você tenha um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus.